Uma garçonete gentil alimentava uma frágil idosa todos os dias, até que certa tarde, o filho da mulher chegou em frente ao restaurante com 20 SUVs pretos. Compartilhe de onde você está e assistindo nos comentários. Obrigado pelo seu apoio. Prepare-se para a história. O sol da tarde entrava pelas janelas da lanchonete Roses, lançando uma luz dourada e quente sobre o piso de linóleo gasto. Emma Carter limpou o balcão pela 100ª vez naquele dia, seus pés doendo em seus tênis brancos práticos. Aos 26 anos, ela trabalhava naquele modesto estabelecimento no centro da Filadélfia há 3 anos e conhecia cada rangido do assoalho, o pedido usual de cada cliente, cada história sussurrada sobre xícaras de café. Mas nenhuma dessas histórias se comparava à que estava prestes a se desenrolar. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Emma, querida, você poderia me trazer um pouco de água? A voz frágil veio do canto da cabine, aquela banhada pela luz da tarde. A senhora Eleanor Blackwood estava sentada lá, como fazia todos os dias nos últimos 6 meses, suas mãos delicadas tremendo ligeiramente enquanto repousavam sobre a mesa gasta. A idosa tinha talvez 80 anos, com cabelos prateados penteados em um coque elegante e olhos que ainda brilhavam com inteligência, apesar de seu óbvio declínio físico. Claro, senhora Blackwood, Emma disse calorosamente, já pegando um copo. Ela o encheu com água gelada e o trouxe junto com um prato que havia preparado do próprio bolso. Uma tigela quente de sopa de galinha, pão fresco e uma pequena salada de frutas. Fiz sopa extra hoje. Por favor, coma. Os olhos de Eleanor marejaram, como acontecia toda vez que Emma lhe trazia comida. Criança, você não precisa fazer isso. Eu te disse, e eu te disse que quero fazer. Emma a interrompeu gentilmente, deslizando para a cabine do outro lado. Seu gerente, Joe, não se importava quando ela aproveitava esses momentos. Ele tinha um coração mole sob sua aparência rude. Além disso, você me lembra minha avó. Ela costumava me dizer que alimentar alguém é a forma mais antiga de amor. A verdade era mais complicada que isso. Emma notara a senhora Blackwood há 6 meses, pedindo apenas café preto e sentando por horas, suas roupas elegantes ficando mais folgadas a cada semana. Um dia, Emma simplesmente lhe trouxe comida, recusando o pagamento. A velha havia resistido no início, o orgulho evidente em cada linha de seu rosto aristocrático. Mas a fome e a bondade acabaram vencendo. Agora era seu ritual diário, um segredo entre elas. O que Emma não sabia era que a senhora Blackwood já morara em uma mansão na linha principal, que fora esposa de um magnata imobiliário, que seu filho controlava um império bilionário. O que Emma não sabia era que aquele momento mudaria tudo. Eleanor comeu lentamente, saboreando cada colher de sopa como se fosse uma refeição gourmet. Emma, querida, preciso te contar algo. Meu filho. Senhora B, a voz do proprietário cortou a tarde tranquila. Joe estava na janela, seu rosto pálido, apontando para fora com um dedo trêmulo. Que diabos está acontecendo lá fora? Emma se virou para as grandes janelas da frente e sentiu seu coração parar. A rua em frente à lanchonete Roses, normalmente cheia de sedãs modestos e um táxi ocasional, estava bloqueada por um exército de SUVs pretos. Ela os contou rapidamente. 15, 18, 20 veículos, suas janelas fumê brilhando ao sol, como as carapaças de besouros gigantes. Homens de ternos escuros e fones de ouvido estavam em posição de sentido ao lado de cada veículo, parecendo algo saído de um filme. Ah, não, Eleanor sussurrou, sua colher de sopa caindo na mesa. Ele me encontrou. Antes que Emma pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta da lanchonete se abriu com tanta força que o sino acima dela quase voou para fora da dobradiça. O homem que entrou parecia preencher todo o espaço com sua presença, embora fosse apenas um pouco acima da altura média, com cerca de 1,83 m. Ele era devastadoramente bonito de uma maneira fria e perigosa. Maçãs do rosto acentuadas,
Uma mandíbula que poderia cortar vidro, cabelo escuro penteado com perfeição descuidada e olhos tão escuros que pareciam pretos. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que Emma ganhava em 6 meses. E tudo nele gritava poder, dinheiro e fúria mal controlada. Seu olhar varreu a lanchonete como um holofote, dispensando a meia dúzia de outros clientes antes de se fixar na cabine do canto. Em sua mãe, seus olhos, que antes eram duros como obsidiana, cintilaram com algo mais. Alívio, talvez, ou dor, antes que a máscara de controle voltasse a se fechar. Mãe, ele disse, sua voz profunda e autoritária, cada sílaba precisamente articulada. Estamos saindo agora. 4 homens de terno entraram atrás dele, formando um semicírculo protetor. Os outros clientes estavam olhando agora, alguns pegando seus telefones. Emma podia praticamente ouvir as postagens nas redes sociais sendo escritas. CEO bilionário invade lanchonete local. Alexander, estou almoçando, Eleanor disse com notável calma, embora suas mãos estivessem tremendo mais agora. Não seja rude, Alexander. O nome clicou na mente de Emma. Alexander Blackwood. Ela o havia visto nas notícias, nas capas da Forbes e da Business Insider, o CEO de 34 anos da Blackwood Enterprises, conhecido como o rei do gelo do mercado imobiliário da Filadélfia. O homem que nunca sorria, que havia pegado a empresa de seu pai e quintuplicado seu valor em uma década. O homem cuja mãe havia sido dada como desaparecida 3 semanas antes, causando uma tempestade na mídia. E aquela mãe estava sentada na cabine de Emma, comendo a sopa que Emma havia comprado com o dinheiro de suas gorjetas. Almoço? A voz de Alexander subiu ligeiramente, uma rachadura em sua fachada controlada. Mãe, você está desaparecida há 3 semanas. Fiz a cidade inteira procurá-la. A polícia, investigadores particulares, todos os recursos que tenho, e você está sentada aqui almoçando? Ele se aproximou da cabine e Emma instintivamente se moveu, colocando-se ligeiramente entre ele e Eleanor. Foi um pequeno movimento, quase imperceptível, mas os olhos escuros de Alexander se voltaram para ela pela primeira vez. Realmente a olharam. Ela viu seu olhar observar seu uniforme simples, seu rabo de cavalo, sua falta de maquiagem, a maneira como ela se posicionou protetoramente perto de sua mãe. Seus olhos se estreitaram. Quem é você? Ele exigiu. Sou Emma, ela disse, erguendo o queixo, embora seu coração estivesse martelando. Sou amiga da senhora Blackwood. Amiga? Ele disse a palavra como se fosse estrangeira para ele. Minha mãe não tem amigos em lugares como este. Mãe, vamos, podemos discutir isso em casa. Não, Eleanor disse firmemente. Não vou voltar para aquele mausoléu, Alexander. Vou ficar aqui. Aqui? Ele olhou ao redor da lanchonete com desdém mal disfarçado. Este lugar nem tem uma estrela Michelin. Você está morando em um... Onde você está morando, mãe? Eleanor apertou os lábios, e Emma observou o orgulho e o medo da velha mulher se misturarem em seus traços delicados. Ela pode ficar onde quiser, Emma se ouviu dizer, sua voz mais forte do que ela se sentia. Ela é uma adulta, Sr. Blackwood. Mal sabia ela o quanto havia acabado de complicar sua vida. Alexander voltou sua atenção total para Emma, e foi como ser fixada por um laser. Seus olhos a percorreram lentamente, avaliando, calculando. Senhorita Emma, ele disse, seu tom carregado de condescendência. Não sei que jogo você está jogando ou quanto dinheiro você pensa que pode extrair desta situação, mas garanto que não funcionará. Meus advogados são excepcionalmente bons em seus trabalhos. Emma sentiu o calor subir às suas bochechas, mas era raiva, não vergonha. Não estou jogando nenhum jogo e não quero seu dinheiro. Estou apenas alimentando alguém que precisava de ajuda. Alimentando-a? Suas sobrancelhas se ergueram. Minha mãe tem recursos ilimitados. Ela não precisa de caridade de uma garçonete. Alexander Blackwood.
A voz de Eleanor estalou como um chicote, mais forte do que Emma jamais a ouvira. Você vai pedir desculpas a esta jovem imediatamente. Ela me mostrou mais bondade em 6 meses do que você me mostrou em 6 anos. As palavras caíram como golpes físicos. Emma observou algo piscar no rosto de Alexander. Mágoa, rapidamente enterrada sob camadas de gelo. Sua mandíbula se apertou e, por um momento, ele parecia menos um CEO bilionário e mais um filho ferido. Mãe, você desapareceu sem uma palavra. Você tem ideia do que eu passei? A polícia pensou que você tinha sido sequestrada ou pior. Mal dormi. Tive todos os investigadores do estado procurando por você. Sua voz estava cuidadosamente controlada, mas Emma podia ouvir o tremor por baixo dela. E você esteve aqui o tempo todo? Nem o tempo todo, Eleanor disse baixinho. Apenas as últimas 3 semanas. Encontrei um quarto na pensão a 2 quarteirões de distância. A senhora é uma ótima proprietária. Uma pensão? Alexander parecia que ia passar mal. Você deixou uma mansão de 10 milhões de dólares por uma pensão? Eu deixei uma prisão, Eleanor corrigiu, pela liberdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma podia ver o músculo na mandíbula de Alexander trabalhando. Podia ver a maneira como suas mãos se fechavam em punhos ao seu lado. Ele era um homem acostumado a controlar, acostumado a ter seu caminho. E nada naquela situação estava indo de acordo com seu plano. Finalmente ele respirou fundo e pareceu tomar uma decisão. Ele se virou para Emma, e seu olhar agora era calculista, estratégico. Quanto? Com licença? Quanto minha mãe te pagou por essas refeições? Eu te reembolsarei, mais compensação pelo seu tempo e discrição. Emma se levantou, seu próprio temperamento se inflamando. Ela não me pagou nada, e eu não quero seu dinheiro. Eu fiz isso porque era a coisa certa a fazer. Talvez esse seja um conceito com o qual você não está familiarizado, Sr. Blackwood. Seus olhos escureceram perigosamente. Você não tem ideia dos conceitos com os quais estou familiarizada, senhorita Emma. Mas eu sei disso. Minha mãe está voltando para casa comigo hoje, e você vai parar de interferir. Alexander, Eleanor interveio, sua voz cansada agora. Se você me forçar a sair, eu vou desaparecer novamente, e da próxima vez vou garantir que você nunca me encontre. A ameaça pairou no ar como fumaça. Emma observou o poderoso CEO lutar com essa realidade. Observou-o processar que todo o seu dinheiro e influência não podiam controlar essa situação. Não podiam controlar sua própria mãe. Tudo bem, ele disse finalmente, cada palavra parecendo custar-lhe. Você quer ficar neste bairro? Eu vou te comprar um apartamento, a cobertura na nova torre na Market Street. Mas você não vai ficar em uma pensão. E você não vai comer em... Ele gesticulou desdenhosamente. Lugares como este. Eu gosto deste lugar, Eleanor disse suavemente. Eu gosto da Emma. Eu gosto da Sra. Chan. Eu gosto de ser tratada como uma pessoa, não como uma posse. Outro golpe. Outra ferida. Emma estava começando a sentir que estava observando algo profundamente particular. Algo que ela não deveria estar testemunhando. Mas ela não conseguia desviar o olhar da dinâmica fascinante e terrível que se desenrolava à sua frente. Alexander pegou seu telefone, digitou algo rapidamente. Pronto, acabei de transferir fundos para comprar a pensão. A Sra. Chen receberá uma ligação do meu escritório dentro de 1 hora. Você pode ficar lá, mãe, mas só se você concordar com segurança. 2 guardas em turnos rotativos. Não negociável. Alexander, não negociável, ele repetiu, sua voz como aço. Então ele se virou para Emma e sua expressão era de fria calculação. E você, eu estou te contratando. Emma piscou. O quê? Você me ouviu? O que quer que este lugar te pague, eu triplicarei. Seu trabalho será ficar com minha mãe, certificar-se de que ela coma, certificar-se de que ela esteja segura, me reportar diariamente. Não sou espiã, Emma disse acaloradamente. E não estou à venda. Todos estão à venda, senhorita Emma.
É apenas uma questão de preço. Ele pegou sua carteira, extraiu um cartão preto e o colocou sobre a mesa. Este é o meu cartão pessoal. Quando estiver pronta para discutir os termos, me ligue. Não vou. Mas Alexander já havia se virado, dirigindo-se à sua mãe. Vou respeitar seu desejo de ficar aqui por enquanto. Mas, mãe, por favor, entenda. Fiquei aterrorizado. Quando você desapareceu, pensei. Sua voz falhou ligeiramente e ele limpou a garganta. Apenas me diga que você está viva. Uma mensagem, uma ligação, algo. A expressão de Eleanor suavizou. Oh, meu filho, eu não queria te machucar. Eu só precisava respirar. Ele assentiu rigidamente, não confiando em si mesmo para falar, e saiu em direção à porta. Sua equipe de segurança se posicionou ao seu redor. No limiar, ele parou e olhou para trás, seu olhar encontrando Emma mais uma vez. Isso não acabou, ele disse, e ela não tinha certeza se era uma ameaça ou uma promessa. Então ele se foi. E a frota de SUV se afastou como uma maré recuante, deixando a lanchonete Roses em um silêncio chocado. Emma afundou de volta na cabine, suas pernas subitamente fracas. Eleanor estendeu a mão pela mesa e apertou a dela. Lamento que você tenha sido arrastada para isso, querida, disse a velha. Emma olhou para o cartão de visita preto ainda sobre a mesa. O nome de Alexander Blackwood gravado em letras prateadas. Ela deveria jogá-lo fora. Deveria esquecer que aquilo havia acontecido. Mas algo lhe dizia que Alexander Blackwood não era um homem que se esquecia facilmente. E o que aconteceu em seguida chocou a todos. E antes de continuarmos, adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários abaixo. E se você está gostando da história, por favor, curta e inscreva-se para mais. Agora vamos ver o que acontece em seguida. Na manhã seguinte, Emma chegou à lanchonete Roses no seu horário habitual, 6h30, para ajudar a preparar para o movimento da manhã. Mal havia dormido, sua mente repassando a cena bizarra de ontem, a frota de SUVs, a fúria fria nos olhos de Alexander Blackwood, a maneira como sua voz falhara ao falar com a mãe. Ela sonhara com aqueles olhos escuros, com aquela presença imponente que parecia sugar todo o ar da sala. Ela abriu a porta dos fundos e parou. 2 homens de ternos escuros estavam na cozinha, ambos com estrutura de jogadores de futebol americano, ambos usando fones de ouvido. Joe estava no fogão, parecendo profundamente desconfortável, enquanto virava panquecas sob o olhar vigilante deles. O que está acontecendo? Emma perguntou, sua voz mais aguda do que o pretendido. Segurança, um dos homens disse bruscamente. Para a senhora Blackwood. Estamos no turno do dia na cozinha. Emma colocou sua bolsa, a irritação se acendendo. Como a senhora Blackwood vai ter uma vida normal se vocês estão pairando sobre todo mundo? Ordens do senhor Blackwood, o segundo guarda respondeu. Garantimos o perímetro. O perímetro? Emma resmungou, amarrando o avental com mais força do que o necessário. Isso é uma lanchonete, não Fort Knox. Mas quando Eleanor chegou no seu horário habitual, 9h30, Emma entendeu um pouco mais o que Alexander estava tentando proteger. 2 fotógrafos esperavam do lado de fora, câmeras prontas. Os guardas se moveram com precisão fluida, formando um escudo enquanto Eleanor saía de um sedã modesto, não um dos SUVs. Emma notou para dentro da lanchonete. Flashes dispararam de qualquer maneira. Quando Eleanor alcançou sua cabine habitual, estava tremendo. Abutres, Emma resmungou, trazendo o café de Eleanor sem ser pedida. Sinto muito, Sra. Blackwood. Não é sua culpa, querida. É o preço de ser uma Blackwood. As mãos de Eleanor tremeram enquanto ela levantava a xícara. Alexander tem boas intenções. Sempre teve. Ele não sabe mais como expressar isso. Não desde que o pai dele morreu. Emma deslizou para a cabine, a curiosidade superando seu bom senso. O que aconteceu? Richard morreu há 5 anos.
Ataque cardíaco bem no meio de uma reunião de negócios. Alexander o encontrou. Os olhos de Eleanor ficaram distantes. Meu filho sempre foi determinado, sempre brilhante. Mas depois daquele dia, algo nele se fechou. Ele se jogou no trabalho, em tornar a empresa ainda maior. Ele parou de ligar, parou de visitar, a menos que fosse para algum jantar obrigatório. Quando ele olhava para mim, acho que eu o lembrava do que ele havia perdido. Então você foi embora, Emma disse suavemente. Eu fui embora porque estava cansada de ser gerenciada como uma propriedade em seu portfólio, cansada de enfermeiras e assistentes e horários. Tenho 80 anos, Emma. Eu queria me sentir viva antes de morrer, mesmo que por um pouco de tempo. Eleanor apertou a mão de Emma. E então eu te encontrei e este lugar. E eu me lembrei como era ser vista como Eleanor, não como Sra. Richard Blackwood ou mãe de Alexander Blackwood. O coração de Emma doeu por ambos. A mãe solitária, o filho enlutado, nenhum deles sabendo como alcançar o outro através do abismo de sua dor. O sino acima da porta tocou, e Emma ergueu os olhos para ver Alexander Blackwood entrando na lanchonete pela segunda vez em 2 dias. Ao contrário de ontem, ele estava sozinho, sem equipe de segurança, sem frota de veículos. Ele usava jeans, caros, mas ainda jeans, e uma camisa branca nítida com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Isso deveria tê-lo feito parecer mais casual, mais acessível, mas de alguma forma apenas enfatizou sua autoridade inerente. Seus olhos encontraram Emma imediatamente, e desta vez havia algo diferente em seu olhar. Não fúria, mas cálculo misturado com algo que poderia ter sido curiosidade. Mãe, ele disse, aproximando-se da cabine. Senhorita Emma. Alexander, Eleanor disse friamente. A que devemos esta visita? Vim me desculpar. As palavras pareceram custar-lhe, mas ele as disse claramente, olhando diretamente para Emma. Fui indelicado ontem. Fiz suposições sobre seu caráter que eram infundadas. Sinto muito, Emma piscou, completamente desnorteada. Ela não esperava um pedido de desculpas do rei do gelo da Filadélfia. Obrigado. Posso me sentar? Ele perguntou, gesticulando para a cabine. Antes que Eleanor pudesse recusar, Emma se viu assentindo. Ela se moveu e Alexander sentou-se em frente à mãe, suas longas pernas não se encaixando confortavelmente sob a pequena mesa. Ele olhou ao redor da lanchonete como se a estivesse vendo pela primeira vez, observando os antigos letreiros da Coca-Cola, os assentos de couro rachado, os clientes habituais curvados sobre seus cafés no balcão. É aqui que você tem passado os seus dias, ele disse baixinho. Todos os dias, Eleanor confirmou. Emma serve o melhor café da Filadélfia. Os olhos de Alexander se voltaram para Emma, e ela viu um indício de sorriso, o primeiro que ela havia testemunhado dele. É mesmo? É só café de lanchonete, Emma disse, sentindo-se subitamente constrangida. Nada de especial. Eu serei o juiz disso. Ele chamou Joe, que se aproximou da mesa como um homem caminhando para um pelotão de fuzilamento. Café, por favor, preto, sem açúcar. Imediatamente, Sr. Blackwood, Joe gaguejou, praticamente correndo para a cafeteira. Um silêncio constrangedor se instalou. Eleanor tomou seu café, observando o filho com olhos cautelosos. Alexander sentou-se com postura perfeita, as mãos cruzadas sobre a mesa, sua expressão ilegível. Emma se sentiu presa entre eles, uma mediadora em um conflito que ela não entendia totalmente. Joe trouxe o café, suas mãos tremendo tanto que a xícara chacoalhava no pires. Alexander deu um gole e Emma observou seu rosto cuidadosamente em busca de qualquer sinal de desdém ou nojo. É bom, ele disse, parecendo surpreso. Realmente bom. Emma faz, Eleanor disse com um toque de orgulho. Ela tem um dom. É só café, Emma repetiu, mas sentiu uma onda de prazer com o elogio. Alexander deu outro gole, e Emma notou detalhes que ela estava muito irritada para ver ontem.
As leves olheiras sugeriam que ele não estava mentindo sobre não dormir. Havia uma pequena cicatriz em sua maçã do rosto esquerda, quase invisível. Suas mãos, embora bem cuidadas, tinham calos nas palmas. Ele não era apenas um homem que sentava atrás de uma mesa. Mãe, tenho uma proposta, Alexander disse finalmente. Um compromisso. A expressão de Elelanar tornou-se cautelosa. Estou ouvindo. Fique no bairro se quiser. Continue vindo à lanchonete, mas deixe-me garantir sua segurança. Não apenas guardas. Eles são inegociáveis, mas deixe-me montar uma residência adequada. Comprei a pensão, como mencionei, e gostaria de reformar seu quarto, torná-lo confortável. Não preciso de luxo, Alexander. Não, mas você merece segurança. O prédio tem fiação antiga, mãe. É um risco de incêndio. Deixe-me atualizá-lo. Adicionar sistemas de segurança. A Sra. Chen será compensada por qualquer inconveniente. E seus outros inquilinos também se beneficiarão. Ele fez uma pausa e Emma viu a vulnerabilidade piscar em seu rosto novamente. Por favor, deixe-me fazer esta única coisa. Elelanar estudou o filho por um longo momento, com uma condição. Nomeei-a. Você janta comigo aqui nesta lanchonete uma vez por semana. E você realmente conversa comigo, Alexander. Sem discussões de negócios, sem verificar o telefone. Conversa de verdade. Emma observou o músculo na mandíbula de Alexander trabalhar enquanto ele processava o pedido. Isso claramente o deixava desconfortável, essa demanda por intimidade emocional. Mas finalmente ele assentiu. Uma vez por semana. Posso fazer isso. Começando hoje, Elelanar pressionou. Tenho uma reunião às 14 horas. Cancelei-a. A tensão era palpável. Alexander Blackwood era claramente um homem que não cancelava reuniões, que não reorganizava sua agenda para ninguém. Mas enquanto Emma observava, ela viu o momento em que ele se rendeu. Tudo bem, hoje, jantar às 18 horas. 17h30, Elelanar retrucou. Eu como cedo. 17h30, ele concordou. Emma se levantou, sentindo que eles precisavam de privacidade. Vou deixar vocês dois conversarem, Sra. Blackwood. O de sempre para o almoço. Por favor, querida. Enquanto Emma caminhava em direção à cozinha, sentiu o olhar de Alexander a seguindo. Ela arriscou um olhar para trás e o encontrou a encarando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Havia algo em seus olhos, perguntas, curiosidade, um interesse que ia além do bem-estar de sua mãe. Então, Elelanar disse algo, e a atenção dele voltou para a mãe, um momento quebrado. Mas este foi apenas o começo. O resto do dia passou em um estranho borrão. Alexander ficou por 1 hora, conversando tranquilamente com Elelanar. Emma tentou não bisbilhotar, mas captou fragmentos, menções a reuniões de conselho, fundações de caridade, um evento de gala no mês seguinte. Negócios misturando-se com o pessoal, a única maneira que Alexander parecia saber se comunicar. Mas pelo menos ele estava tentando. Quando ele saiu, parou no balcão onde Emma estava repondo os saleiros. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por cuidar dela quando eu não podia, ou não queria. Ele pegou sua carteira e extraiu várias notas de 100. Pelas refeições que você comprou para ela, sei que ela disse que você não cobrou. Emma empurrou o dinheiro de volta para ele. Eu te disse que não quero pagamento por ser um ser humano decente. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, reavaliando. Você é uma mulher muito incomum, senhorita Emma. É só Emma, e eu realmente não sou. Só Emma, ele repetiu. E o jeito que ele disse o nome dela fez algo vibrar em seu peito. Te vejo às 17h30. E Emma, sim? Aquele café é realmente excelente. Então ele se foi, e Emma ficou segurando um saleiro, seu coração batendo inexplicavelmente rápido. Às 17h25, Emma observava nervosamente enquanto Joe preparava 2 dos seus melhores jantares de frango. Elelanar estava sentada em sua cabine habitual, vestida com o que Emma suspeitava ser sua melhor roupa, um terno Chanel Vintage, que provavelmente custara uma fortuna 40 anos atrás.
As mãos da velha tremiam ligeiramente, traindo seu nervosismo. Ele virá. Emma a assegurou, embora não tivesse certeza. Homens como Alexander Blackwood provavelmente cancelavam encontros o tempo todo, importantes e ocupados demais para... A porta se abriu. Alexander entrou, pontual, e Emma soltou um suspiro que não percebera que estava prendendo. Ele havia trocado de terno, um cinza carvão com uma gravata bordô, e carregava um buquê de rosas brancas. Mãe, ele disse, oferecendo as flores. Os olhos de Elelanar se encheram de lágrimas. Seu pai costumava me trazer rosas brancas. Lembro-me. Emma trouxe os jantares tentando ser invisível, tentando dar-lhes espaço. Mas quando ela colocou o prato de Alexander, a mão dele pegou o pulso dela gentilmente. O toque foi elétrico, surpreendendo a ambos. Ele a soltou imediatamente, mas o calor de seus dedos permaneceu em sua pele. Você se junta a nós? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Minha mãe fala muito bem de você. Gostaria de saber mais sobre a mulher que se tornou tão importante para ela. Emma olhou para Elelanar, que sorria com cumplicidade. Eu tenho que trabalhar, Joe. Alexander chamou o proprietário. Emma pode fazer a pausa para o jantar agora? Joe, que provavelmente concordaria com qualquer coisa que Alexander Blackwood pedisse, assentiu vigorosamente. Claro, claro. Fique à vontade, Emma. Presa, Emma deslizou para a cabine ao lado de Elelanar, em frente a Alexander. Joe trouxe seu prato especial, e de repente ela estava jantando com um CEO bilionário e sua mãe em sua própria lanchonete, ainda usando seu uniforme e cheirando levemente a batatas fritas. Então, só Emma, Alexander disse, um toque de diversão em sua voz. Contei-me sobre você. Não há muito o que contar. Sou garçonete. Cresci no sul da Filadélfia. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, e desde então estou por conta própria. Ela disse isso de forma direta, como sempre fazia, sem buscar piedade. Mas algo mudou na expressão de Alexander. Sinto muito. Isso deve ter sido difícil. Foi. Mas eu sobrevivi. Ela encontrou os olhos dele diretamente. E você, Sr. Blackwood? Quem é você quando não está sendo um CEO? Elelanar riu. Ah, eu gosto dela, Alexander. Ela não te deixa esconder. Alexander parecia desconfortável, como um homem desacostumado a ser questionado. Não tenho certeza de como responder a isso. A empresa tem sido minha vida nos últimos 5 anos. Isso não é uma vida, Emma disse suavemente. Isso é uma ocupação. Talvez, ele concedeu. Mal sabia ela que o havia desafiado de uma forma que ninguém o fizera em anos. O jantar se estendeu por 1 hora, depois 90 minutos. Alexander perguntou a Emma sobre seus sonhos. Ela admitiu que sempre quis abrir seu próprio pequeno café, algo aconchegante e acolhedor. Ele falou hesitante no início sobre seu pai, sobre a pressão de viver à altura de um legado. Lelanar observou os dois com olhos perspicazes, vendo algo que nenhum deles havia reconhecido ainda. Quando Emma finalmente teve que voltar ao trabalho, Alexander se levantou enquanto ela saía da mesa, um gesto antiquado que a surpreendeu. Obrigado, ele disse, pelo jantar e pela conversa. A qualquer hora, Emma respondeu, e o fez com sinceridade. Enquanto ela limpava mesas e servia outros clientes, ela continuava olhando para a cabine onde Alexander e Elelanar estavam sentados, cabeças juntas, conversando como mãe e filho deveriam. O gelo estava começando a derreter, e Emma percebeu que havia desempenhado um papel nisso. O que ela não percebeu foi que Alexander também estava olhando para ela, quando pensava que ninguém estava observando. Seus olhos escuros acompanhavam seus movimentos pela lanchonete com uma intensidade que a teria assustado. Ele era um homem acostumado a analisar, a criar estratégias, e Emma Carter estava se tornando um quebra-cabeça muito interessante. Um quebra-cabeça que ele de repente queria muito resolver. Nas 2 semanas seguintes, Alexander Blackwood se tornou uma figura regular na lanchonete Rose's.
Ele vinha todas as quartas-feiras para jantar com Elelanar, sempre pontual, sempre trazendo rosas brancas. Mas ele também começou a aparecer em outros momentos. Terça-feira de manhã, para um café antes do trabalho. Sexta-feira à tarde, alegando que estava no bairro. Brunches de domingo que se estendiam pela tarde. Cada vez, ele acabava conversando com Emma, suas conversas variando de filosofia a filmes favoritos e a gentrificação que ocorria no bairro. Emma dizia a si mesma que era apenas coincidência. Alexander estava se reconectando com sua mãe, e a lanchonete era onde Elelanar passava seu tempo. Não tinha nada a ver com Emma pessoalmente. Ela era apenas a garçonete, afinal. Mas havia momentos, um olhar demorado, a maneira como sua mão roçava a dela quando ela reabastecia seu café, o sorriso que aparecia com mais frequência em seu rosto, geralmente austero. Isso a fazia se perguntar se havia algo mais. Na terceira quarta-feira, tudo mudou. Emma estava fechando a lanchonete, limpando mesas no restaurante vazio. Era quase meia-noite, e ela estava exausta. Joe havia saído há 1 hora, confiando-lhe as chaves. A rua do lado de fora estava tranquila, apenas um carro ocasional passando. Ela estava estendendo a mão para desligar o letreiro de neon aberto, quando ouviu batidas frenéticas na porta. Emma pulou, seu coração disparado, e se virou para ver Alexander parado lá fora, seu rosto pálido na luz da rua. Seu cabelo geralmente perfeito estava despenteado, sua gravata solta, e havia algo selvagem em seus olhos. Atrás dele, um de seus SUVs estava parado na calçada. Ela correu para destrancar a porta. O que há de errado? É a Elelanar? Ela desmaiou, Alexander disse, sua voz rouca. Na pensão. Ela está no hospital da Pensilvânia agora. Eles acham que pode ser o coração dela. Oh, meu Deus! A mão de Emma voou para a boca. Ela está estável. Mas Emma, ela está perguntando por você. Ela não vai se acalmar até te ver. Eu sei que é tarde. Eu sei que não tenho o direito de pedir. Mas, deixe-me pegar minha bolsa, Emma disse imediatamente. Ela pegou sua bolsa de trás do balcão, trancou a lanchonete com mãos trêmulas e seguiu Alexander até o SUV. Seu motorista segurou a porta aberta e ela deslizou para o luxuoso interior de couro. Alexander entrou ao lado dela. O veículo se afastou da calçada com precisão suave em direção ao hospital. Na luz fraca do banco de trás, Emma podia ver as mãos de Alexander se apertando e soltando em seus joelhos. Podia ouvir sua respiração medida que sugeria que ele mal estava se controlando. Conte-me o que aconteceu, Emma disse suavemente. Não sei. A Sra. Chen me ligou há 1 hora. Mãe estava em seu quarto e então a Sra. Chen ouviu um estrondo. Quando ela conseguiu abrir a porta, Mãe estava no chão inconsciente. Sua voz falhou. Eu pensei. Quando recebi a ligação, eu pensei. Sem pensar, Emma estendeu a mão e cobriu uma das mãos dele com a dela. Ela vai ficar bem. Alexander olhou para as mãos unidas deles, depois para o rosto dela. E naquele momento, a máscara que ele sempre usava caiu completamente. Ela viu puro medo, vulnerabilidade, o filho aterrorizado sob o poderoso CEO. Não posso perdê-la, Emma. Ela é tudo o que me resta. Você não vai. Elelanar é forte. Ela é uma lutadora. Ele virou a mão entrelaçando os dedos nos dela, segurando como se ela fosse uma âncora em uma tempestade. Eles sentaram assim pelo resto da viagem. Mãos unidas, sem falar, buscando conforto na presença um do outro. Emma sabia que aquele momento era importante, que algo fundamental estava mudando entre eles. Mas ela não podia pensar nisso agora. Elelanar precisava deles. O hospital era claro e estéril, um forte contraste com a escuridão íntima do carro. A máscara de Alexander voltou ao lugar assim que eles entraram. O homem vulnerável foi substituído pelo CEO imponente. Médicos e enfermeiras se apressaram para atender. Ele foi levado imediatamente para o quarto de Elelanar, com Emma o seguindo.
Elelanar parecia impossivelmente pequena na cama do hospital, tubos e fios conectando-a a várias máquinas. Mas seus olhos estavam abertos, alertas, e se iluminaram quando ela viu Emma. Aí está você, querida, Elelanar disse fracamente. Eu disse a eles que você viria. Emma correu para o lado dela, pegando a mão da velha. Claro que vim. Como você está se sentindo? Como uma velha boba que esqueceu de tomar seu remédio para o coração. Elelanar conseguiu um pequeno sorriso. O médico disse, eu vou ficar bem. Mas Alexander provavelmente envelheceu 10 anos na última hora. Alexander estava aos pés da cama, com os braços cruzados, a expressão severa. Isso é sério, mãe. Chega de recusar seus medicamentos. Chega de fingir que você tem 20 anos. Tenho 80, Alexander. Tenho permissão para esquecer as coisas. Você não tem permissão para me assustar assim? A emoção crua em sua voz fez com que ambas as mulheres o olhassem. Emma viu lágrimas, lágrimas reais em seus olhos, embora ele estivesse lutando muito para impedi-las de cair. A expressão de Elelanar suavizou. Sinto muito, meu filho. Eu não queria te assustar. O médico entrou então, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50 anos, e explicou que Elelanar havia sofrido um pequeno evento cardíaco, provavelmente devido ao estresse e aos medicamentos perdidos. Com os devidos cuidados e monitoramento, ela ficaria bem, mas precisava ficar no hospital para observação por pelo menos 48 horas. Eu quero enfermeiras particulares 24 horas por dia, Alexander disse imediatamente, e transferi-la para uma suíte particular. O que for o melhor é o que ela vai ter. Sr. Blackwood, sua mãe está recebendo excelente atendimento. Não pedi excelente, pediu melhor. Seu tom não admitia discussão, e o médico assentiu, fazendo anotações em seu tablet. Enquanto o médico saía para providenciar a transferência, Elelanar apertou a mão de Emma. Você vai ficar comigo esta noite, querida. Eu sei que é um incômodo, mas... Claro, Emma disse sem hesitação. Ficarei o tempo que precisar. Posso providenciar um carro para te levar em casa para pegar roupas e te trazer de volta, Alexander ofereceu. Estou bem assim, Emma o tranquilizou. Já passei noites em claro antes. Alexander parecia querer discutir, mas Elelanar falou primeiro. Alexander, você deveria ir para casa, dormir um pouco. Você tem aquela reunião com investidores amanhã. Vou cancelá-la. Você não vai fazer isso. Esta reunião está planejada há meses. Estou bem. Tenho Emma aqui e ainda estarei aqui quando você terminar o trabalho amanhã. A voz de Elelanar era firme, maternal. Vá para casa, tome um banho, durma em uma cama de verdade. Isso é uma ordem. Alexander parecia dividido, seu olhar movendo-se entre a mãe e Emma. Finalmente ele assentiu relutantemente. Voltarei logo pela manhã. E Emma, se algo mudar, qualquer coisa, me ligue imediatamente. Meu número está no cartão que te dei. Eu ligarei, Emma prometeu. Ele se inclinou e beijou a testa de sua mãe gentilmente, um gesto tão terno que apertou a garganta de Emma. Então ele parou ao lado de Emma, e por um momento ela pensou que ele poderia beijá-la também. Em vez disso, ele repousou a mão brevemente em seu ombro, um toque que transmitia gratidão e algo mais profundo. Obrigado, ele disse baixinho, só por ela, por tudo. Então ele se foi, e Emma ficou sozinha com Elelanar no quarto estéril do hospital. Enfermeiras entravam e saíam, verificando os sinais vitais, ajustando IVs. Eventualmente, elas foram transferidas para uma suíte particular que parecia mais um quarto de hotel de luxo do que um hospital. Havia até um sofá confortável que se convertia em cama para Emma. Enquanto a noite avançava e Elelanar adormecia e acordava, Emma sentava em uma cadeira ao lado da cama, pensando no homem que havia segurado sua mão no carro, que havia mostrado seu coração. Alexander Blackwood não era nada como ela havia pensado inicialmente. Por baixo do gelo, havia fogo, havia dor. Havia uma capacidade de amar que ele mantinha trancada. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Por volta das 3 da manhã,
Elelanar acordou e encontrou Emma ainda em vigília. Você deveria dormir, querida. Estou bem. Você precisa de alguma coisa? Água. Elelanar balançou a cabeça, estudando o rosto de Emma na luz fraca. Ele se importa com você, sabe? Emma sentiu o calor subir às bochechas. Senhora Blackwood. Elelanar. Por favor, me chame de Elelanar. E eu não sou cega, querida. Vejo o jeito que meu filho te olha. O jeito que você o olha quando pensa que ninguém está vendo. Não é assim? Eu sou apenas. Eu sou apenas a garçonete que é gentil com você. Você é a primeira pessoa em 5 anos que o fez lembrar que ele é humano, não apenas um CEO. A voz de Elelanar era gentil, mas perspicaz. Você tem sido boa para nós dois, Emma. Você nos lembrou do que importa. Emma não sabia o que dizer a isso. Ela nunca tivera a intenção de se envolver na vida deles. Nunca esperara desenvolver sentimentos por um homem tão fora de sua liga que eles poderiam muito bem ser de planetas diferentes. Mas em algum momento, entre reabastecimentos de café e conversas durante o jantar, Alexander Blackwood havia se infiltrado em sua pele. Ele é um bom homem, Emma disse finalmente, por baixo de toda aquela armadura. Ele é, mas também está assustado. Assustado de perder pessoas. Assustado de sentir demais. Depois que o pai dele morreu, ele decidiu que era mais seguro manter todos à distância, até mesmo eu. Lelanar suspirou. Prometa-me uma coisa, Emma. Se ele te afastar, e ele vai, porque é isso que ele faz. Não desista dele tão facilmente. Ele vale a pena lutar por ele. Elelanar, não acho que haja nada entre nós. Na verdade, não. Ainda não, Elelanar disse com um sorriso cúmplice. Mas haverá. Aquele momento mudaria tudo. Emma queria discutir, mas o cansaço a estava puxando. Ela se moveu para o sofá, deitando-se, mas permanecendo pronta para acordar a qualquer som. Enquanto adormecia, seu último pensamento foi na mão de Alexander na dela, na vulnerabilidade em seus olhos, na maneira como seu coração havia doído por ele. Quando ela acordou, a luz da manhã entrava pelas janelas e Alexander já estava lá, sentado na cadeira que Emma havia desocupado, segurando a mão de sua mãe enquanto ela dormia. Ele usava um terno novo, o cabelo perfeitamente penteado novamente, mas ainda havia olheiras sob seus olhos. Ele não havia dormido muito, se é que dormiu. Ele olhou para cima quando Emma se moveu e seus olhos se encontraram do outro lado da sala. Algo passou entre eles, uma compreensão, um reconhecimento do que haviam compartilhado na noite anterior. Emma sentou-se, de repente muito consciente de que provavelmente estava com uma aparência terrível depois de dormir com suas roupas, o cabelo bagunçado. Bom dia, Alexander disse suavemente, tomando cuidado para não acordar sua mãe. Tem café. Mandei trazerem um pouco. Emma viu a bandeja na mesa lateral. Não era café de hospital, mas Starbucks, várias opções. Claro, ele havia pensado nisso. Ela se serviu de uma xícara e foi ficar perto da janela, dando-lhe espaço com a mãe, mas sem sair do quarto. Como ela está? Emma perguntou. Dormindo tranquilamente. Seus sinais vitais estão bons. O médico esteve aqui mais cedo. Ela está otimista. Ele olhou para Emma e sua expressão era ilegível. Você não precisava ficar a noite toda. Sim, eu precisei. Eu me importo com ela. Eu sei que você se importa. É isso que torna isso tão... Ele parou, levantando-se e se movendo para a janela ao lado dela. Eles estavam perto o suficiente para Emma sentir o cheiro do perfume dele. Podia sentir o calor irradiando dele. Emma, preciso dizer algo e preciso que você me deixe terminar antes de responder. Seu coração começou a acelerar. Ok. Nestas últimas semanas, conhecendo você, vendo como você cuida da minha mãe, como você me desafia, me faz pensar em coisas que ignorei por anos. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Você se tornou importante para mim, mais importante do que provavelmente é sensato, dadas nossas diferentes circunstâncias.
Alexander, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. Eu sei que não posso te oferecer o que você merece. Minha vida é complicada, exigente. Sou casado com meu trabalho. Viajo constantemente. Tenho obrigações e expectativas, mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer saber tudo sobre você para fazer você sorrir também. Ele se conteve, cerrando a mandíbula. Não sou bom nisso, em sentimentos, em vulnerabilidade, mas com você, quero tentar. Emma o encarou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O que você está dizendo? Estou dizendo que gostaria de te levar para jantar. Um jantar de verdade, não na lanchonete. Em algum lugar onde possamos conversar sem interrupções. Onde eu possa conhecer só Emma, sem minha mãe como amortecedor. Seus olhos escuros eram intensos, esperançosos e ainda vulneráveis. Estou dizendo que gostaria de uma chance, se você estiver disposta a me dar uma. Emma sabia que deveria dizer não. Este era Alexander Blackwood, CEO bilionário, um homem de um mundo tão diferente do dela, que eles poderiam muito bem falar línguas diferentes. Havia 1000 razões para que aquilo fosse uma má ideia. Mas quando ela olhou em seus olhos, ela viu o homem que havia segurado sua mão no carro, que amava sua mãe o suficiente para comer em uma lanchonete uma vez por semana, que era capaz de emoção real sob todo aquele gelo. Sim, ela se ouviu dizer, eu gostaria disso. O sorriso que transformou o rosto dele foi radiante, genuíno e absolutamente deslumbrante. Naquele momento, Emma percebeu que estava em sérios apuros. Ela estava se apaixonando por Alexander Blackwood e não havia rede de segurança para pegá-la. O primeiro encontro deles foi no sábado seguinte. Alexander queria levá-la ao Le Bernardin, o restaurante francês mais exclusivo da Filadélfia. Mas Emma havia sugerido algo menos intimidante. Eles fizeram um acordo em um pequeno restaurante italiano na Old City, íntimo e romântico, mas não ostensivamente caro. Emma usava o único vestido que possuía que parecia apropriado, um vestido tubinho azul marinho simples que ela comprara para o casamento de sua prima 3 anos antes. Ela havia prendido o cabelo em um coque solto e pegado emprestado o batom de sua colega de trabalho, sentindo-se lamentavelmente despreparada para namorar um bilionário. Mas quando Alexander a buscou em seu modesto prédio de apartamentos no sul da Filadélfia, ele a olhou como se ela estivesse usando alta costura. Ele havia trocado o terno por calças escuras e um suéter de cachemira que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. E ele abriu a porta para ela, a ajudou a entrar no carro e lhe disse que ela estava linda em uma voz que a fez acreditar. O jantar foi perfeito. Eles conversaram por horas, a conversa fluindo facilmente agora que estavam sozinhos, sem o amortecedor de Eleanor ou da lanchonete. Emma descobriu que Alexander tocava piano, que ele havia estudado em Wharton, mas queria ser arquiteto, que ele sentia falta de seu pai todos os dias, mas mal conseguia se obrigar a visitar o túmulo. Alexander descobriu que Emma amava filmes antigos, que ela uma vez sonhara em ser professora, mas não podia pagar a faculdade, que ela lia vorazmente e tinha uma pequena biblioteca em seu apartamento-estúdio. Mostre-me, Alexander disse enquanto terminavam a sobremesa. Mostrar o quê? Seu apartamento, seus livros, as coisas que fazem você ser quem é. Emma hesitou. Seu apartamento era minúsculo, apertado, nada como o que ele estava acostumado. Mas havia genuína curiosidade em seus olhos, não julgamento, então ela concordou. 20 minutos depois, eles estavam em seu estúdio, e Emma observava nervosamente enquanto Alexander examinava seu espaço. Era pequeno, mal 37 metros quadrados, mas ela o tornara aconchegante com móveis de segunda mão, luzes pisca-pisca e prateleiras transbordando de livros. Havia plantas no parapeito da janela, fotos de seus pais nas paredes, uma manta gasta no sofá de segunda mão. É perfeito, Alexander disse, e parecia sincero.
Ele se moveu para sua estante, passando os dedos pelas lombadas. Jane Austen, as Brontë, Steinbeck, Morrison. Você tem um gosto excelente. Sou uma romântica, Emma admitiu. Gosto de histórias onde o amor vence. Ele se virou para encará-la, e a intensidade em seu olhar a fez prender a respiração. Você acredita nisso? Em finais felizes? Eu quero, ela disse honestamente. E você? Eu não acreditava. Por muito tempo, mas ultimamente, ele se aproximou e, de repente, o pequeno apartamento pareceu ainda menor, carregado de eletricidade. Ultimamente, você está me fazendo reconsiderar muitas coisas. O coração de Emma disparou quando ele estendeu a mão e gentilmente puxou os grampos do cabelo dela, deixando-o cair sobre seus ombros. Seus dedos roçaram sua bochecha e ela se inclinou para o toque sem pensar. Emma, ele disse suavemente, preciso que você entenda algo. Meu mundo é complicado. Haverá fotógrafos, fofocas, pessoas que a julgarão por estar comigo. Minha vida é feita de reuniões de diretoria, galas de caridade e obrigações. Não posso prometer que será fácil. Não estou pedindo que seja fácil, Emma sussurrou. Estou pedindo que seja real. Real, eu posso fazer, ele disse. E então ele a estava beijando, suave e gentil no início, depois mais profundamente, enquanto ela envolvia os braços em seu pescoço. Ele tinha o gosto do vinho que haviam compartilhado no jantar. E suas mãos eram gentis em sua cintura, puxando-a para mais perto, mas ainda cuidadosas, ainda controladas. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Eu deveria ir, ele disse, embora não fizesse menção de sair. Se eu ficar, então fique, Emma se ouviu dizer, surpreendendo a ambos. Ele ficou. Eles passaram a noite conversando, beijando-se, abraçados no pequeno sofá, assistindo a filmes antigos até Emma adormecer em seu ombro. Quando ela acordou ao amanhecer, ele ainda estava lá, ainda a segurando, e a ternura em sua expressão, quando ele a olhou, fez seu coração doer de esperança e medo em igual medida. No mês seguinte, eles caíram em uma rotina. Alexander vinha à lanchonete várias vezes por semana, sempre trazendo rosas brancas para Eleanor, sempre encontrando tempo para sentar e conversar com Emma. Nos dias de folga dela, ele a levava a lugares, museus de arte, teatro, longas caminhadas ao longo do rio Schuylkill. Ele a introduziu em seu mundo lentamente, cuidadosamente, sempre verificando se ela estava confortável. E à noite eles voltavam para o apartamento dela, e ele a segurava como se ela fosse algo precioso, algo que ele tinha medo de quebrar. Mas Emma sabia que não podia durar. Ela sentia isso na maneira como o telefone dele zumbia constantemente com mensagens urgentes, na tensão que aparecia em seus ombros sempre que alguém de seu escritório ligava. Alexander Blackwood tinha responsabilidades, obrigações para com o mundo ao qual Emma não pertencia. Ela estava vivendo em uma bela bolha e sabia que mais cedo ou mais tarde ela estouraria. A bolha estourou na festa de aniversário de Eleanor. Eleanor havia insistido em uma celebração modesta na lanchonete, apenas amigos próximos e um bolo. Mas Alexander tinha outras ideias. Ele havia arranjado uma festa surpresa na mansão Blackwood, convidando 200 convidados, associados de negócios, socialites, amigos da família que Eleanor não via há anos. Era para ser um presente, uma forma de trazer sua mãe de volta à sociedade. Mas Emma podia ver o pânico nos olhos de Eleanor quando Alexander a conduziu ao salão de festas cheio de estranhos. Emma havia sido incluída, é claro. Alexander enviara um estilista ao apartamento dela naquela manhã com 3 vestidos de grife para ela escolher. Ela selecionou o mais simples, um vestido de coquetel preto que provavelmente ainda custava mais do que ela ganhava em 3 meses. O estilista havia feito seu cabelo e maquiagem, transformando-a de uma garçonete de lanchonete em alguém que poderia pertencer àquele mundo. Mas enquanto ela estava na mansão Blackwood,
Cercada por pessoas em alta costura e diamantes, ela nunca se sentiu tão deslocada. Emma! Elelanara a avistou e correu, parecendo sobrecarregada em um elegante vestido prateado. Graças a Deus você está aqui. Eu não conheço metade dessas pessoas. Feliz aniversário, Emma disse, abraçando-a cuidadosamente para não amassar o vestido caro. Você está bem? Ficarei quando isso acabar. Alexander tinha boas intenções, mas isso é demais. Eleanor apertou a mão dela. Fique perto de mim esta noite, por favor. Emma prometeu que sim, mas Alexander apareceu então, devastadoramente bonito em um smoking, e levou sua mãe para apresentá-la a alguns membros do conselho. Emma se viu sozinha na multidão, segurando uma taça de champanhe que ela realmente não queria, tentando parecer que pertencia. Você deve ser a garçonete. A voz era feminina, culta e carregada de desdém. Emma se virou para encontrar uma mulher marcante na casa dos 30 anos, loira e polida, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o carro de Emma. Sou Cassandra Whitmore. Alexander e eu somos velhos amigos. O jeito que ela disse velhos amigos deixava claro que eles haviam sido mais do que isso. Emma sentiu uma pontada de ciúme, mas manteve a expressão neutra. Sou Emma Carter. Prazer em conhecê-la. Sim, todos têm falado de você. O pequeno caso de caridade que Alexander assumiu. É muito fofo, na verdade. Como ele gosta de bancar o Salvador. O sorriso de Cassandra era afiado como uma faca. Mas tenho certeza de que você percebe que isso é apenas uma fase. Alexander sempre volta para os da sua espécie. Eventualmente, Emma sentiu o golpe atingir em cheio, mas antes que pudesse responder, outra mulher se juntou a elas. Cassandra, ainda envenenando poços, vejo. Essa mulher era mais velha, talvez na casa dos 50, com olhos gentis. Não a escute, querida. Ela tem tentado conquistar Alexander por anos sem sucesso. A propósito, sou Margaret Chen. Sou proprietária da pensão onde Eleanor estava hospedada. Senhora Chen? Emma sentiu uma onda de alívio. Obrigada por cuidar tão bem dela. Ela cuidou bem de mim também. E você, ouvi dizer, cuidou bem dos dois Blackwoods. Eleanor fala muito bem de você. A senhora Chen entrelaçou o braço no de Emma. Venha, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas decentes. A noite melhorou depois disso. A senhora Chen conduziu Emma pela festa, apresentando-a a rostos gentis e desviando dos olhares julgadores. Emma viu Alexander do outro lado do salão várias vezes, sempre cercado por pessoas importantes, sempre com a máscara de controle firmemente no lugar. Seus olhos se encontravam, e ele lhe dava um pequeno sorriso que era só para ela. Mas ele nunca se desprendia de suas obrigações para ir ao lado dela. Finalmente, quando o jantar estava sendo servido na grande sala de jantar, Alexander apareceu ao lado de Emma. Aí está você. Eu estava te procurando. Venha sentar comigo. Mas enquanto ele a conduzia à mesa principal, Emma ouviu os sussurros, viu os olhares. A garçonete sentada à mesa principal com os Blackwoods. Quem ela pensa que é? Que piada. Alexander deve estar perdendo a cabeça. Emma sentiu-se encolhendo, sentiu o peso de não pertencer a ela. Na mesa, ela estava sentada entre Alexander e uma mulher que se apresentou como membro do conselho do hospital. A mulher conversava educadamente, mas continuava olhando para Emma como se ela fosse uma curiosidade, um espécimen a ser estudado. Alexander, sentado ao lado dela, foi arrastado para uma discussão sobre uma fusão com os homens do outro lado da mesa. Sua mão encontrou a de Emma debaixo da mesa, apertando-a de forma reconfortante, mas ele estava envolvido em um debate acalorado sobre preços de ações e participações de mercado, uma conversa que Emma não conseguia nem começar a seguir. Ela se sentia invisível e hipervisível ao mesmo tempo, uma impostora em uma mesa onde todos os outros pertenciam. Quando o jantar finalmente terminou e a dança começou, Alexander puxou Emma para a pista. Sinto muito, ele murmurou enquanto eles balançavam ao som da orquestra. Eu sei que não era isso que você queria. Está tudo bem,
É a festa da Elelanar. Você é uma mentirosa terrível, ele disse, erguendo o queixo dela para encontrar seus olhos. O que aconteceu? Emma queria contar a ele sobre Cassandra, sobre os sussurros, sobre como ela se sentia deslocada, mas ela viu a preocupação em seus olhos, a tensão em seus ombros por uma noite de anfitrião, e ela não podia aumentar seu fardo. Nada. Estou apenas cansada. Esses saltos estão me matando. Ele sorriu levemente. Quer sair daqui? Você não pode sair. Você é o anfitrião. Observe-me. Ele atirou da pista de dança, sussurrou algo para Elelanar, e então eles estavam saindo por uma porta lateral como conspiradores. Alexander pegou uma garrafa de champanhe de um garçom que passava, e de repente eles estavam correndo pelos jardins da mansão, os saltos de Emma na mão, ambos rindo como adolescentes. Eles acabaram em um gazebo com vista para a propriedade, o barulho da festa agora distante, apenas os dois sob as estrelas. Alexander derramou champanhe em taças que ele havia pego de alguma forma, e eles brindaram a nada em particular. Isso é melhor, Emma disse, encostando-se nele. Isso é perfeito, ele concordou, envolvendo o braço em volta dela. Emma, preciso me desculpar. Eu deveria ter te preparado melhor para hoje à noite. Meu mundo pode ser cruel, e eu te joguei nele sem armadura. Eu consigo lidar com isso, ela disse, embora não tivesse certeza se isso era verdade. Eu sei que você consegue. Você é mais forte do que imagina. Ele beijou a têmpora dela. Mas você não deveria ter que lidar com isso sozinha. De agora em diante farei melhor. Eu te protegerei. Emma queria acreditar nele, mas se lembrou das palavras de Elelanar no hospital. Ele vai te afastar. É o que ele faz. E ela se perguntou se Alexander realmente conseguiria equilibrar seus dois mundos, ou se, eventualmente, ele teria que escolher. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eles ficaram no gazebo por 1 hora, apenas abraçados, antes que a realidade se intrometesse na forma do assistente de Alexander, aparecendo no caminho do jardim, parecendo apressado. Sr. Blackwood, lamento interromper, mas há uma emergência. O negócio de Singapura. Houve uma complicação. Você precisa atender esta ligação imediatamente. Emma viu a mudança acontecer instantaneamente. O homem relaxado e sorridente ao lado dela desapareceu, substituído pelo CEO. Alexander já estava de pé, já se movendo em direção à casa. Vou ligar para eles do meu escritório. Emma, sinto muito. Vá, ela disse, forçando um sorriso. Eu entendo. Mas enquanto ela o observava se afastar, telefone já no ouvido, ela se perguntou se ele sempre estaria se afastando dela em direção a algo mais importante, se ela sempre seria a mulher deixada para trás no gazebo, esperando por momentos roubados entre emergências de negócios. O pensamento a aterrorizava porque ela já estava muito envolvida para ir embora sem seu coração em pedaços. As rachaduras começaram a aparecer na semana seguinte. Alexander estava subitamente indisponível, consumido pelo negócio de Singapura que havia dado errado. Ele mandava mensagens quando podia. Mensagens curtas em horários estranhos. Pensando em você, desculpe por não poder ligar. Este negócio está me consumindo. Emma disse a si mesma que entendia que essa era a realidade de namorar um CEO, mas isso a machucava de qualquer forma. Ela sentia falta dele, sentia falta do homem que a havia abraçado no gazebo e prometido protegê-la. Na tarde de quinta-feira, o telefone de Emma tocou durante o horário de almoço na lanchonete. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez sair. Emma Carter. A voz era profissional, feminina. Sim, aqui é Jessica Chan do Daily Herald. Estou fazendo uma reportagem sobre Alexander Blackwood e seu novo relacionamento. Esperava que você pudesse comentar algumas coisas. O estômago de Emma despencou. Não tenho nenhum comentário. Você está ciente dos relacionamentos anteriores do Sr. Blackwood? Especificamente,
Seu noivado com Cassandra Whitmore há 3 anos. Eles estiveram juntos por 5 anos antes de ele terminar abruptamente. Emma sentiu como se o chão estivesse se inclinando. Não vou discutir minha vida pessoal com você. Apenas mais uma pergunta. Como você responde às pessoas que dizem que você está com o Sr. Blackwood por dinheiro, que você mirou em sua mãe idosa como uma forma de se aproximar dele? Emma desligou, as mãos tremendo. Ela ficou do lado de fora da lanchonete tentando recuperar o fôlego, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Uma repórter perguntando sobre seu relacionamento, sugerindo que ela era uma interesseira. Ela ligou para Alexander imediatamente, mas caiu na caixa postal. Ela tentou novamente. Caixa postal, ela mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Uma repórter acabou de me ligar. É urgente, ó. Sem resposta. 1 hora depois, Eleanor entrou na lanchonete, o rosto pálido. Ela estava segurando um jornal. Emma, querida, acho que você precisa ver isso. O artigo estava na página 3 da seção de negócios. Novo romance de bilionário. CEO Alexander Blackwood sai com garçonete local. Havia uma foto deles da festa de Eleanor. Emma em seu vestido emprestado. O braço de Alexander em volta da cintura dela. O artigo era relativamente inofensivo, mas enfatizava muito suas diferentes origens e incluía uma citação de uma fonte não identificada, chamando o relacionamento deles de surpreendente e inesperado. Emma sentiu-se enjoada. Era sobre isso que Alexander a havia alertado. Mas ver aquilo impresso era diferente. Ver-se reduzida a garçonete local, ver seu relacionamento privado dissecado para consumo público era humilhante. Sinto muito, Eleanor disse pegando a mão de Emma. A imprensa pode ser cruel. Mas Emma, você não pode deixar que eles a afastem. Alexander se importa com você. Ele se importa? Emma ouviu a amargura em sua própria voz. Porque eu tenho tentado contatá-lo o dia todo e ele não atende. Ele está em reuniões. Você sabe como ele fica quando há uma crise no trabalho. Sempre há uma crise no trabalho, Emma disse baixinho. Esse é o problema. Como se conjurado por suas palavras, o SUV de Alexander parou em frente à lanchonete. Ele saiu parecendo abatido, a gravata solta, o cabelo geralmente perfeito despenteado. Ele entrou na lanchonete com determinação, seus olhos encontrando Emma imediatamente. Meu escritório agora, ele disse sem rodeios. Precisamos conversar. Estou trabalhando. Joe, Emma precisa do resto do dia de folga, Alexander disse, sem nem mesmo olhar para o proprietário. Claro, Sr. Blackwood, Joe disse imediatamente, confirmando tudo o que Emma estava sentindo. No mundo de Alexander, todos pulavam quando ele dizia para pular, inclusive ela, aparentemente. Ela o seguiu até o SUV, a raiva fervendo sob seu medo. Eles viajaram em silêncio até a Blackwood Enterprises, uma torre reluzente no centro da cidade. Ela nunca tinha estado em seu escritório, nunca tinha visto essa parte de sua vida. Sua assistente os cumprimentou nervosamente e então eles estavam no escritório de Alexander. Um espaço enorme com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Ele fechou a porta, afrouxou ainda mais a gravata. Estou lidando com isso. Minha equipe de relações públicas está trabalhando em um comunicado. Eles deixarão claro que nosso relacionamento é privado e qualquer intrusão adicional será recebida com ação legal. Foi isso que você queria me dizer? Que sua equipe de relações públicas está lidando com isso? Sim, Emma, sei que isso é desconfortável, mas vai passar. A imprensa vai para a próxima história. Desconfortável, Emma sentiu sua raiva aumentando. Alexander, uma repórter me acusou de ter mirado em sua mãe para conseguir seu dinheiro. Ela me perguntou sobre sua ex-noiva, que você nunca mencionou a propósito. Isso não é apenas desconfortável. Esta é a minha vida sendo dissecada por estranhos. Minha ex-noiva é irrelevante. Isso terminou há anos. É mesmo? Porque ela estava na festa na semana passada.
e deixou bem claro que pensa que sou uma fase, um caso de caridade com o qual você está brincando. A expressão de Alexander escureceu. Cassandra é amarga. A opinião dela não importa. Mas ela não está errada, está? Emma ouviu sua voz tremer. Eu não me encaixo no seu mundo, Alexander. Eu vi na festa. Eu senti. Todos me olhando como se eu fosse uma impostora. E talvez eu seja. Você não é. E você... Emma o interrompeu. Toda a frustração da semana passada transbordando. Você prometeu que me protegeria, que estaria lá, e então você desapareceu. Eu tenho tentado te contatar o dia todo, e você não atendeu até que se tornou um problema de relações públicas. Isso é tudo o que isso é para você? Algo a ser gerenciado pela sua equipe? Isso não é justo, Alexander disse. Sua própria raiva aparecendo agora. Eu tenho responsabilidades, Emma. Não posso largar tudo toda vez que você precisar de mim. Não estou pedindo para você largar tudo. Estou pedindo para você atender seu telefone quando eu ligar. Estou pedindo para você me tratar como se eu importasse. Você importa, ele disse, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Deus, Emma, você importa mais do que qualquer pessoa em anos. Mas eu não consigo mudar quem eu sou. Não consigo mudar as demandas da minha posição. Esta é a minha vida. Reuniões de diretoria e negócios e pressão constante. Se você não consegue lidar com isso. Se eu não consigo lidar com isso, o quê? Emma desafiou. Você vai o quê? Encontrar alguém que consiga? Alguém como Cassandra, que conhece as regras do seu mundo? Talvez isso fosse mais fácil, ele disse. E no momento em que as palavras saíram de sua boca, Emma o viu perceber seu erro. Ele estendeu a mão para ela. Emma, eu não quis. Não. Você está certo, Emma disse recuando, as lágrimas queimando em seus olhos. Seria mais fácil para nós dois, porque não consigo continuar esperando por momentos roubados. Não consigo continuar sentindo que sou uma obrigação que você encaixa entre reuniões. E você não consegue continuar fingindo que tem espaço em sua vida para algo além da Blackwood Enterprises. O que você está dizendo? Sua voz era rouca, desesperada. Estou dizendo que talvez isso tenha sido um erro. Talvez estivéssemos nos enganando pensando que poderíamos fazer isso funcionar. Ela estava chorando agora. Não conseguia conter as lágrimas. Eu te amo, Alexander, mas não acho que isso seja suficiente. A confissão pairou entre eles crua e dolorosa. Emma viu as emoções cintilarem no rosto de Alexander. Choque, dor. E então, o pior de tudo, resignação. Sua máscara voltou ao lugar, o CEO substituindo o homem que a havia abraçado no gazebo. Se é isso que você quer, ele disse, sua voz fria agora, protetora. Não vou te impedir. Emma esperou que ele lutasse por ela, que lhe dissesse que também a amava, que prometesse que seria diferente. Mas ele apenas ficou ali, calado e distante, provando cada medo que ela tivera sobre ele. Ele sempre escolheria a empresa em vez dela. Ele sempre se protegeria com gelo em vez de arriscar a verdadeira vulnerabilidade. Adeus, Alexander, ela sussurrou e saiu de seu escritório, do prédio de sua vida. Ela chegou à rua antes de desabar completamente. Lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela ficava na calçada, alheia aos empresários que passavam apressados. Ela havia se apaixonado por um homem que não podia amá-la de volta, não do jeito que ela precisava. Ele não sabia que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Nas 2 semanas seguintes, Emma tentou voltar à sua vida normal, mas nada parecia normal. Ela trabalhava na lanchonete, atendia clientes, fazia as coisas automaticamente. Lelanar ainda vinha todos os dias e elas não falavam sobre Alexander, embora Emma visse a tristeza nos olhos da velha. A cobertura da imprensa diminuiu, exatamente como Alexander havia previsto. Mas Emma se sentia vazia, uma casca de si mesma. Ela não teve notícias dele, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada.
Ela dizia a si mesma que era o melhor, que um corte limpo era a escolha certa. Mas à noite, sozinha em seu apartamento, ela sentia falta dele, sentia falta de seu toque, de sua voz, dos raros sorrisos que transformavam seu rosto. Ela havia dito a verdade em seu escritório. Ela o amava, e esse amor a estava consumindo. O que Emma não sabia era que Alexander estava ainda pior. Elelanar lhe contou durante um de seus almoços que ele havia se jogado no trabalho com uma vingança, mal dormindo, mal comendo, que ele parecia um fantasma, que ele havia perguntado sobre Emma todos os dias, mas Elelanar havia se recusado a dar-lhe atualizações, dizendo-lhe que ele precisava resolver aquilo sozinho. Ele está infeliz, Elelanar disse, mas ele também é teimoso, muito parecido com o pai dele nisso. Ele se convenceu de que deixar você ir era protegê-la, que você estaria melhor sem as complicações da vida dele. Então ele fez a escolha certa, Emma disse, embora as palavras tivessem um gosto amargo. Ele fez? Porque nenhum de vocês parece melhor. Vocês estão apenas sozinhos e sofrendo. Elelanar estendeu a mão pela mesa. Emma, sei que não tenho o direito de interferir, mas sou velha e aprendi que a vida é muito curta para o orgulho. Se você o ama, lute por ele. Faça-o ver o que ele está jogando fora. Ele foi quem me deixou ir, Elelanar. Se ele quisesse lutar, ele teria lutado. Ele teria. Ou ele está tão acostumado com as pessoas indo embora que não sabe como pedir para elas ficarem. Os olhos de Elelanar eram conhecedores, tristes. Pense nisso, querida. Isso é tudo o que peço. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Ela deitou na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que Elelanar havia dito, pensando no rosto de Alexander quando ela lhe disse que o amava, o lampejo de esperança desesperada antes que a máscara caísse, pensando em como ele havia segurado sua mão no carro, em como ele havia olhado para seus livros com interesse genuíno, em como ele havia corrido por seu jardim com ela como crianças escapando de obrigações. Ela pensou no homem por trás do gelo e percebeu que Elelanar estava certa. Alexander a havia deixado ir porque pensava que era o que ela queria, o que ela merecia, porque lhe haviam ensinado que amor significava perda, que vulnerabilidade significava dor. Ele estava se protegendo da única maneira que sabia. Mas Emma também havia se afastado. Ela havia desistido sem lutar, havia deixado suas inseguranças e medos a afastarem da melhor coisa que já lhe havia acontecido, se ela o queria. E Deus, ela o queria. Ela teria que ser corajosa o suficiente para ir atrás dele. Ela se sentou, seu coração batendo forte. Eram 2 da manhã, absolutamente a hora errada para fazer aquilo, mas ela não podia esperar. Ela pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la. Lelanar atendeu no terceiro toque, parecendo completamente acordada. Emma, o que há de errado? Preciso saber onde Alexander está agora, por favor. Houve uma pausa e então a voz de Elelanar voltou quente com aprovação. Ele está no túmulo de seu pai. Ele vai lá quando não consegue dormir. Vou te mandar o endereço por mensagem. 10 minutos depois, Emma estava em um táxi indo para o cemitério nos arredores da cidade. A noite estava fria, estrelas visíveis acima das luzes da cidade. Ela pagou o motorista e atravessou os portões de ferro, seguindo os caminhos até vê-lo. Alexander Blackwood, CEO bilionário, sentado no chão em frente a uma lápide de mármore, ainda com suas roupas de trabalho, parecendo completamente perdido. Os passos de Emma rangeram no caminho de cascalho e a cabeça de Alexander se ergueu. Mesmo na escuridão, ela podia ver que seu rosto estava desfigurado, as sombras mais profundas do que antes, os olhos vazios. Ele se levantou lentamente, a incredulidade estampada em seus traços. Emma, sua voz era como se ele não falasse há dias. O que você está fazendo aqui? Sua mãe me disse onde encontrá-lo. Emma se aproximou, seu coração partido ao vê-lo. Você está horrível. Eu me sinto horrível.
Ele não se moveu em direção a ela, não estendeu a mão para ela. Apenas ficou ali como se tivesse medo de que ela fosse uma miragem que desapareceria se ele piscasse. Emma, se você veio aqui para... Não consigo fazer isso de novo. Não consigo assistir você ir embora de novo. Então não assista, Emma disse, fechando a distância entre eles. Eu não vim aqui para ir embora, Alexander. Eu vim aqui para lutar por você, por nós. Não há nós, ele disse. Mas sua voz carecia de convicção. Você deixou isso claro, e você estava certa. Não consigo te dar o que você precisa. Estou muito quebrado, muito consumido pelo trabalho, muito... Pare! Emma estendeu a mão e pressionou os dedos nos lábios dele, silenciando. Pare de me dizer o que eu preciso. Você não pode decidir isso por mim. Eu decido. E eu decidi que preciso de você. O verdadeiro você, não a versão perfeita. Não aquele que tem tudo resolvido. Apenas você. Os olhos de Alexander brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu te deixei ir porque pensei que era o que você queria. Porque todos vão embora eventualmente, e eu pensei que doeria menos se eu não lutasse por você. Mas, Emma, isso tem me matado. Cada dia sem você tem sido um inferno. Bom, Emma disse ferozmente, porque tem sido um inferno para mim também. E estou cansada de nós dois sofrendo porque temos muito medo de sermos honestos. Então, vou ser honesta agora mesmo. Eu te amo, Alexander Blackwood. Amo sua devoção à sua mãe, seu terrível vício em café, o jeito que você faz essa pequena ruga entre as sobrancelhas quando está pensando muito. Amo como você segurou minha mão no carro, como você olhou para meus livros como se eles importassem, como você correu pelo jardim comigo como se fôssemos crianças. Emma, não terminei. Ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Eu amo que você seja determinado e ambicioso e que você se importe com o legado de seu pai. Eu até amo que você trabalhe demais porque isso significa que você se importa profundamente com as coisas. Mas preciso que você se importe profundamente conosco também. Comigo. Não como uma obrigação ou um problema de relações públicas, mas como a mulher que te ama e quer construir uma vida com você. Alexander estava chorando abertamente agora, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ele a puxava para seus braços, abraçando-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Eu te amo, ele disse em seu cabelo, sua voz embargada. Deus, Emma, eu te amo tanto. Eu te amei desde o momento em que você me enfrentou naquela lanchonete, defendendo minha mãe como uma pequena guerreira feroz. Eu amo sua bondade, sua força, a maneira como você vê o melhor nas pessoas. Eu amo seu pequeno apartamento, com todos os seus livros, a maneira como você faz com que todos ao seu redor se sintam valorizados. Eu te amo e sinto muito. Sinto muito por ter deixado você pensar que você não importava mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Eles ficaram ali no cemitério, abraçados e chorando, todas as paredes finalmente desabando entre eles. Quando finalmente se afastaram o suficiente para se olharem, Alexander segurou o rosto dela nas mãos, seus polegares limpando as lágrimas. Não posso prometer que serei perfeito, ele disse. Vou estragar tudo. Vou me envolver no trabalho às vezes. Vou esquecer de ligar quando deveria. Eu sei, Emma disse, e eu vou ficar inseguro às vezes. Vou me sentir deslocado em seus eventos elegantes. Vou precisar de segurança de que pertenço ao seu mundo. Você não pertence ao meu mundo, Alexander disse. E quando o rosto de Emma caiu, ele rapidamente continuou. Você é o meu mundo, Emma. Você e minha mãe. Tudo o resto é apenas barulho. E eu vou provar isso para você todos os dias. Eu vou provar isso. Como? Emma perguntou, a esperança florescendo em seu peito. Assim, ele se ajoelhou ali mesmo, em frente ao túmulo de seu pai, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Emma engasgou, suas mãos voando para a boca,
enquanto ele a abria para revelar um anel de diamante simples e bonito. Comprei isso 2 dias depois do nosso primeiro encontro, Alexander disse, sua voz firme agora. Claro, sei que parece insano. Sei que foi muito rápido, mas eu sabia então o que sei agora, que você é para mim, Emma Carter. Você é meu futuro, meu coração, meu lar. E estou te pedindo, na frente do meu pai, na frente de Deus, para se casar comigo, para construir uma vida comigo, para ter paciência comigo quando eu for um idiota e me chamar a atenção quando eu precisar, para me deixar te amar do jeito que você merece ser amada todos os dias pelo resto de nossas vidas. Emma afundou de joelhos na frente dele, sem se importar com o chão frio, sem se importar com nada além do homem que lhe oferecia seu coração. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Alexander deslizou o anel em seu dedo e então eles estavam se beijando, desesperados e doces e cheios de promessas. Quando finalmente se separaram, ambos rindo em meio às lágrimas, Emma olhou para a lápide ao lado deles. Você acha que ele teria aprovado? Ela perguntou. Ele teria te amado, Alexander disse com certeza. Ele sempre disse que o parceiro certo te torna melhor, te faz querer ser melhor. Você faz isso por mim, Emma. Você me faz querer ser o homem que você vê quando olha para mim. Você já é esse homem, Emma disse suavemente. Você só precisava se lembrar. Eles se levantaram, ajudando um ao outro, e Alexander a manteve abraçada enquanto eles olhavam para o túmulo juntos. Vou fazer melhor, pai, ele disse baixinho. Vou encontrar o equilíbrio. Vou arranjar tempo para o que importa. Não vou cometer os mesmos erros que você cometeu. Emma se inclinou nele e eles ficaram em um silêncio confortável por um momento. Então o telefone de Alexander zumbiu em seu bolso. Ele o tirou, olhou para ele e, sem hesitar, o desligou completamente e o guardou. O que foi isso? Emma perguntou surpresa. Trabalho, e pode esperar até amanhã de manhã. Ele se virou para ela, seus olhos escuros quentes e cheios de amor. Agora, a única coisa que importa é você. Vamos para casa, Emma, nossa casa. Não tenho uma casa, Emma disse confusa. Apenas meu apartamento. Então vamos conseguir um juntos. Um lugar que seja nosso, não meu ou seu, mas nosso. Vamos enchê-lo com seus livros e meu piano e novas memórias. Vamos torná-lo perfeito. Ele a puxou para perto novamente. Mas esta noite, onde quer que você esteja, é o meu lar. Eles saíram do cemitério de mãos dadas, e enquanto caminhavam pelos portões de ferro, Emma sentiu como se estivessem entrando em um novo capítulo. Haveria desafios pela frente. Ela sabia que aprender a fundir seus diferentes mundos não seria fácil. Mas eles enfrentariam isso juntos, com honestidade e amor e determinação teimosa. 3 meses depois, Emma estava na lanchonete pela última vez, despedindo-se de Joe e dos clientes regulares que haviam se tornado família. Ela não estava deixando a indústria alimentícia. Alexander havia cumprido sua promessa de ajudá-la a abrir seu próprio café, um lugar aconchegante na Old City que serviria sopas caseiras e pão fresco, e o mesmo amor que ela havia derramado em cada refeição na lanchonete. Mas este capítulo estava se fechando e um novo estava começando. Eleanor estava sentada em sua cabine habitual, observando com lágrimas nos olhos. Ela havia voltado para a mansão, mas com novas regras, sem enfermeiras a menos que medicamente necessário, liberdade para ir e vir como quisesse, e jantares semanais na lanchonete Rosie's que Alexander nunca perdia, não importa qual reunião conflitasse. Pronta? Alexander apareceu ao lado de Emma pegando sua mão. Ele havia tirado a tarde de folga, algo que ele fazia regularmente agora, reservando tempo para o que importava. Pronta, Emma confirmou. Eles saíram da lanchonete juntos. Emma deu uma última olhada no lugar que havia mudado sua vida. Uma lanchonete simples, onde ela havia alimentado uma velha solitária e acabou encontrando o amor com um homem que parecia inatingível.
Mas ele não havia sido inatingível. Ele apenas estava esperando por alguém corajoso o suficiente para ver além de suas muralhas. Enquanto eles dirigiam para seu novo lar, um brownstone que eles haviam escolhido juntos, grande o suficiente para Eleanor ter seu próprio andar quando quisesse ficar, com uma biblioteca para a crescente coleção de livros de Emma e uma sala de música para o piano de Alexander. Emma olhou para o anel em seu dedo e sorriu. No que você está pensando? Alexander perguntou, olhando para ela com aquela expressão suave que ele reservava apenas para ela. Estou pensando no dia em que você apareceu com 20 SUVs e pensei que você era o homem mais frio que eu já havia conhecido. Emma disse. Eu nunca imaginei que acabaríamos aqui. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz, Alexander admitiu. Você me salvou, Emma. Você e minha mãe. Você me lembrou como sentir, como viver. Nós nos salvamos, Emma corrigiu. É isso que o amor faz. Alexander parou o carro em frente ao brownstone deles, um lugar que eles encheriam com risadas e discussões e reconciliações e toda a bela bagunça de construir uma vida juntos. Ele se virou para ela, segurando o rosto dela nas mãos, como sempre fazia antes de beijá-la. E em seus olhos ela viu o futuro deles, imperfeito, desafiador, mas tão cheio de amor que tirava seu fôlego. Eu te amo, só Emma, ele disse. Eu também te amo, ela respondeu. E então eles estavam se beijando, selando a promessa de para sempre. Eles entraram em sua casa juntos, fechando a porta para o passado e entrando em seu futuro, de mãos dadas, prontos para o que viesse a seguir.